Fala galera, beleza? Vamos continuar aqui com o desenvolvimento da nossa aplicação de gestão financeira. E hoje eu vou mostrar, ou pelo menos a gente precisa, configurar o nosso cliente. A gente fez a integração do Firebase com Hasura através dos Cloud Functions. E agora a gente precisa configurar a nossa API Client, né? Para isso, a gente vai utilizar uma dependência que se integra com o GraphQL, né? Através aqui do Flutter. E é justamente uma chamada GraphQL Flutter, ok? A gente vai precisar configurar esse cliente, né? Então, para isso, a gente primeiro precisa adicionar, né, a dependência, que eu vou fazer aqui pelo terminal dessa vez. Flutter Pub ADD. Não tá funcionando o Flutter? Ah, tá, eu tô aqui no Flutter. Oxi! O que tá acontecendo com o meu... Não tá funcionando o Flutter? Tá, né? Ah, eu tô copiando com o cifrão. Aqui, ó. Sem o cifrão, né? Então, adicionei aqui a dependência. Já tá lá no nosso PubSpec. GraphQL Flutter. Opa. E agora, eu preciso fazer a criação, né, dessa classe. Que eu vou realizar aqui dentro do meu código. Eu não vou utilizar essa abordagem aqui da documentação. Ela prevê que você vai fazer isso tudo lá na main. Eu vou criar uma outra abordagem aqui, utilizando uma abordagem semelhante ao que a gente tem ali no do Hasura, né, da documentação que eles oferecem lá. E também envolve a parte de a gente adicionar um novo serviço, né, que seria o que eu vou chamar de GraphQL Service.dart, tá? Esse GraphQL Service é uma classe chamada GraphQL Service, que vai ter uma responsabilidade única de inicializar o cliente para a gente utilizar a parte de fazer chamadas, né, da API. Então, esse cara, ele deve depender de uma informação que vai vir daqui, ó, do Auth Service. E a gente vai utilizar o token de autenticação do usuário para fazer essa comunicação com a API. Para isso a gente precisa pegar esse token, né? Então eu vou fazer um future string chamado user token. É um getter, né? Então eu vou chamar future string get user token, assim como poderia também ser uma função, tá? Não tem problema nenhum, fica a critério de vocês. Eu vou usar o get porque eu acho ele interessante, eu acho ele elegante, assim, bem simplificado. E eu vou fazer aqui a parte de override, né? Esse override, ele vai fazer o seguinte. Aqui eu preciso fazer uma chamada assíncrona e vai me retornar o token desse usuário, né? O que eu vou fazer? Eu vou fazer um try catch. E nesse try catch eu vou armazenar aqui uma variável, né? Token recebe auth.current user, que pode ser nulo, né? E eu vou pegar esse token, tá? Significa que quando eu fizer a chamada desse método, eu vou estar executando essa instrução aqui e eu posso estar retornando, né, esse token quando, né, se ele não for diferente de nulo, ou seja, quando ele for diferente de nulo, eu devo retornar esse token para essa chamada. Caso aconteça algum problema, né, eu vou lançar uma exceção. Então, eu vou fazer um throw exception, user not found. E caso aconteça novamente uma exceção que não esteja dentro desse contexto, né, eu vou dar um rethrow. Caso, por exemplo, ele lance uma exceção aqui do get id token, certo? E eu vou pegar esse carinha, né, esse método, e vou chamar aqui dentro desse GraphQL Service. Só que eu não vou fazer ele direto, né, porque tem algumas abordagens em que você faz direto essa chamada aqui dentro. Eu vou utilizar a inversão de controle, né, a injeção de dependência pelo server locator e a inversão de controle aqui da dependência do GraphQL Service. Ele vai depender do auth
Service, né, que é a classe abstrata do Firebase, né, que eu vou implementar aqui no Firebase. Eu vou estar, na verdade, dependendo aqui dessa abstração, tá? E o que eu vou fazer agora? Crio o construtor, né? Esse construtor, ele vai ser, dessa vez ele vai ser nomeado, porque eu tenho que fazer uma refaturação. Então, a partir de agora, eu devo colocar todos os construtores nomeados, tá? Uma questão de organização mesmo do código. E o que eu vou fazer aqui? Uma vez que eu tenho essa dependência, eu vou utilizar o AuthService_getToken, né, o getter, né, do user token, para atribuir a uma variável. Então eu preciso inicialmente criar uma função, né? Essa função ela pode ser void. Vou criar aqui como future void, porque ela vai ser uma função de inicialização desse meu serviço, né? E ela vai ter uma variável que é o token. Porque vejam aqui, por que eu estou fazendo isso? Eu vou precisar criar esse procedimento aqui para no final retornar um cliente, certo? Então eu posso já fazer essa forma aqui, ó. Inclusive eu já vou fazer para não ficar muito confuso, e depois eu vou instalar aqui, ou pelo menos colocar essa dependência. Então eu faço aqui a inicialização de todas essas variáveis, né? Inicializo também esse link, mesmo seguindo a documentação da dependência. E em vez de eu fazer um value notifier, eu vou fazer um GraphQL client, né? Só isso, eu não vou fazer um value notifier. Por que eu vou fazer isso? Porque no final eu poderia fazer um return, certo? Colocaria aqui uma função de retorno e tal e utilizaria ele. Porém, eu não vou fazer isso. Eu vou criar uma propriedade para essa classe do service, que ela é do tipo GraphQL client, certo? E ela vai se chamar client. Só que eu precisaria inicializar ela no meu construtor. Eu não vou fazer isso agora. Eu vou inicializar ela no futuro, né? Que é quando eu realizar essa inicialização aqui, ó. Só após essa inicialização concluir é que esse cliente deve existir, para ter maior controle, né, sobre esse processo de inicialização. E eu vou atribuir ele uma vez que essa função concluir, né? Ela vai ser o último passo da construção desse objeto, né? Então, é exatamente isso que vai acontecer. Eu vou retirar isso daqui, e é aqui que entra a questão do token, ó. Porque eu preciso passar nesse link um Personal Access Token, que é aquele token que a gente está utilizando lá no Hasura. Para a gente ter acesso a esse token, aí sim que eu vou precisar fazer o find token recebe AuthService, né, que é o AuthService.userToken. Esse userToken, ele vai acontecer no futuro. Então eu preciso esperar que esse futuro aconteça, né? Uma vez que esse futuro acontecer, eu vou poder simplesmente inicializar aqui essa variável com base, né, ou pelo menos com base nesse retorno aqui. Então percebam o seguinte, que esse init, né, do serviço, ele vai criar ele vai ser utilizado para criar, na realidade, um cliente que eu posso utilizar através da injeção de dependência lá do meu Service Locator. Quando eu fizer lá o get, GraphQL Service, ponto, client, eu vou estar utilizando, na verdade, essa variável aqui que foi inicializada em algum momento. Que momento será esse? Então, eu tenho para começo de conversa até mesmo a própria lógica do sign-up. Então, eu posso vir aqui no sign-up controller, que é o primeiro momento, né, em que eu faço aqui a chamada desse usuário, né? Então, eu posso fazer aqui o logout. Então, quando eu crio um usuário, teoricamente, eu já posso fazer essa inicialização. E como é feita essa inicialização? Toda feita aqui através do nosso controller, certo? Mesma proposta, eu vou renomear aqui as minhas variáveis, né, de dependência. Vou renomear aqui também o Secure Storage. E vou transformar isso tudo em parâmetro nomeado, né? Então, vou colocar aqui um final, GraphQL Service, this.GraphQL Service, e no final eu transformo todo mundo em required, tá?
O que isso vai fazer? O que isso vai causar? Vai causar alguns erros, né? E onde que eu chamo aquele método lá do init? Aqui, ó, quando eu tenho certeza que esse usuário existe. Então é await GraphQL service.init. Agora eu sei que ele vai ser chamado em momento oportuno, né? Então vai ser bem aqui, quando esse usuário, após ele ter o retorno do método do serviço signup, eu vou ter um usuário, então teoricamente esse usuário já vai ter existido e portanto ele já vai poder ter um token, certo? Aí eu faço a gravação no local e já inicializo aqui o service passando eventualmente o token que eu vou receber ali do Firebase, certo? Aí eu venho aqui agora para renomear aqui essas informações, né? Que antes estava com esses valores e agora vão ficar com parâmetros nomeados. Ó, coloco aqui. Eu tenho um service, né? Então esse service é o auth service. Então vou colocar auth service. Vou renomear em todos os lugares. Secure storage. Então tá. Locator.get. Como eu já inicializei ele lá em cima, ele existe, né? Ele é um factory. Ele é um register lazy singleton. Eu fico pensando que acho que nem precisaria ter, né? Nem precisaria ser um singleton, considerando que ele só tem métodos, né? Então acho que a gente pode até transformar ele em factory. Register factory. A gente pode fazer dessa forma aqui, tudo factory. Toda vez que a gente chamar, ele vai criar uma nova instância, né? E aqui, o signup controller, considerando que ele também só tem alguns métodos, né? Ele não tem nenhuma propriedade que vai exigir armazenamento na memória, então ele pode ser factory também, tá? E aqui eu tenho o secure storage, que é constante, e o GraphQL service, que eu ainda não inicializei, né? Locator.get GraphQL service. Esse GraphQL service deve ser inicializado antes, né, de eu chamar ele no locator.get. Então eu já posso colocar ele bem aqui em cima, ó. Locator. Aí eu vou colocar um register lazy singleton. Register lazy singleton. De qual tipo? Do tipo GraphQL service. E toda vez que eu chamar esse get, né, eu vou estar na verdade pegando uma instância do GraphQL service que depende do locator.authService. Então é assim que a gente configura as nossas dependências, né, de forma bem organizada para não ter nenhum tipo de conflito depois, né? Se eu tivesse colocado esse cara depois, ele ia dizer que ele ia dar aquela exceção, né, dizendo que não foi inicializado, portanto não existe. Então aqui tá criado. E por que eu coloquei ele como lazy singleton, né? Porque eu vou criar um objeto desse tipo e esse objeto tem que ser um objeto único para eu poder ter acesso ao mesmo objeto também aqui até mesmo do próprio client, né? Considerando que toda vez que eu chamasse ele teria já essa propriedade igual, né? Então vamos ver aqui o que a gente pode fazer agora para fazer funcionar esse negócio, né? Esse teste ele está dizendo que está com aquele problema lá dos nomes, né? Tá com um parâmetro nomeado e tal. E a gente já pode até resolver aqui esse problema. Deixa eu colocar aqui. Já resolve aqui o auth service, mock auth service, Firebase auth service, secure storage, mock secure storage. E aqui eu vou criar um mock GraphQL service. Esse mock GraphQL service, ele vai ficar aqui nessas classes, né? Então eu posso criar aqui um class mock GraphQL service extends mock que implementa GraphQL service. Isso aqui não é uma variável, é uma classe, tá? Então tá aqui GraphQL service tal.
E aqui eu faço a mesma proposta desse. A diferença é que eu vou chamar ele de mock GraphQL Service. Mock GraphQL Service. E já pega aqui, né? Tenho que atribuir. Então eu vou atribuir aqui mock GraphQL Service. Beleza. Tem user model. Ok. Deixa eu ver se esse teste está funcionando. Provavelmente vai dar algum tipo de erro, né? Uma vez que eu não inicializei aqui aquela variável, aquela função, né, do init. Então pode ser que aconteça algum erro aqui. E é isso que a gente pode fazer até aqui mesmo, quando a gente fizer o n mock GraphQL service.init. Eu vou fazer um then answer invocation. Vou fazer isso aqui. E como é void, eu coloco assim que não retorno nada, né? Só inicializo. Bora ver se está funcionando agora esse negócio. Será que eu vou ter que pegar o token também? Considerando que eu já vou estar fazendo isso aqui, né? Tá. Então, beleza. Considerando que eu já vou finalizar aqui, eu não vou entrar, né, no init. A gente poderia fazer um teste no futuro só para esse token, para ver se ele existe ou não. Isso poderia ser até lá mesmo no auth service, né? Aqui no Firebase auth service. Depois a gente faz isso. Por enquanto vamos fazer isso aqui, pra gente não demorar muito, né? Então, resumidamente falando, a gente criou nosso cliente, fizemos a nossa função de inicialização desse cliente. Agora a gente precisa colocar esse caminho, né, que é o link do nosso projeto, que é esse carinha bem aqui, ó, GraphQL API, que é o link. E aí, teoricamente, já está funcionando, né? Vamos parar aqui, porque a gente instalou uma nova dependência. Então, deixa eu colocar aqui. Enquanto a gente vai construir esse app aqui, né, porque demora um pouquinho para construir, a gente vai testar essa funcionalidade. Então, bem aqui, ó, é onde a gente vai testar ela, no Transaction Repository. Considerando, né, que a gente está fazendo um mock aqui, a gente vai pegar isso aqui tudo, vai deletar. E a gente vai começar já a ver essa lógica do que a gente precisa, né, fazer para fazer esse acesso. Então, vejam que aqui agora eu posso fazer um client, final client, recebe. Eu posso até colocar como uma propriedade aqui da classe, né? Final client recebe locator.get. Deixa eu ver, GraphQL service, certo? Aqui. Então ele vai criar ele vai pegar essa instância desse objeto. E, teoricamente, uma vez que eu chegar nesse ponto, né, de fazer esse get transaction, eu já vou ter inicializado esse client, né? Então, eu posso fazer um try catch aqui. Deixa eu colocar para rodar. Acho que não vai funcionar. Então, bora fazer aqui. Client.final response recebe client. Acho que a gente nem vai precisar aqui, ó. Client, né? Não, a gente vai fazer aqui, ó. Client. Agora sim. E aí, uma vez que a gente tem acesso ao client, a gente vai fazer a query, né? Que é a nossa consulta, lembra? E aqui, ó, na documentação do GraphQL, ele mostra aqui como é que a gente faz essa query, ó. A gente primeiro declara aqui a variável. Percebam que é a mesma proposta do que a gente tem lá no nosso playground. E depois a gente usa aqui, ó, query, pode fazer uma informação por cima para a gente só pegar as variáveis aqui, ó. Então é isso que a gente vai fazer. Eu vou colocar query options. Cadê query? Tá, é await. Isso aqui acontece no futuro, né? Options. Query options. Esse documento, ele é do tipo document node. E aqui, segundo a nossa documentação de query,
ele acontece após a gente fazer uma chamada de uma função chamada GQL, né? Essa função GQL retorna um document node e ela pega por parâmetro justamente uma string. Ó. É aqui que a gente vai passar aquela string lá das carries. Só que para não ficar muito feio aqui, eu coloco geralmente em constants aqui. Ó. A gente pode colocar dentro de common constants, a gente pode criar até uma pasta aqui chamada carries. E aqui eu vou criar uma carry chamada get all transactions.dart. E lembram que a gente tem acesso a essa informação aqui, né? Então pensem comigo. Eu vou pegar essa carry aqui. Deixa eu colocar por enquanto esse aqui, para a gente poder ter acesso. Eu vou fazer aqui, ó, get all transactions. Então tá aqui, ó. Eu vou fazer exatamente isso aqui. Vou criar uma constante, né? Uma string constante. Então vai ser const string get all transactions recebe. Aí eu vou colocar entre aquela string multiline string e jogo aqui, ó. Então get all transactions é essa chamada. A carry é essa chamada. E aqui que eu vou colocar o get all transactions. Opa, get all transactions pode dar um problema. Vou colocar um que na frente para ser como se fosse uma constante, né? Então eu vou colocar aqui até mesmo para não dar problema de recursividade. Então eu vou importar aqui. Pronto. Com isso, ó, a gente já pode até fazer o log de, deixa eu ver aqui, developer, o log de response. Ó, e a gente tem acesso ao contexto, data, exception e algumas outras informações aqui. Eu vou pegar o data, que é o que a gente usa, né, para fazer essas verificações. Eu vou dar um retrô aqui, caso aconteça alguma exceção. E no final eu vou fazer um return vazio, né? Porque a gente vai precisar só saber se está funcionando, né, essa integração. Então vamos ver aqui agora. Eu vou deixar aqui para rodar esse programa, vou compilar e a gente teoricamente vai fazer o seguinte fluxo. Quando ele entrar no app, ele vai pedir para cadastrar ou para fazer o login. Nesse momento a gente vai só cadastrar um novo usuário. Quando eu cadastrar, ele vai passar, né, pelo controller. Uma vez que esse usuário existir, né, ele vai passar pelo init. O init vai realizar uma chamada para o auth service e depois esse auth service vai retornar um token que vai voltar para cá e ele vai configurar o client, que é atribuído a essa variável client que vai ser inicializada. Uma vez que ele fizer isso, ele vai avançar para o sucesso, para o sign-up success e me redirecionar para a tela da home. Lá na tela da home, né, eu faço a chamada lá no init state dessa home page do get all transactions no controller da home. O controller da home vai por consequência chamar o serviço, né, que é o transaction, na verdade vai chamar o repository, transaction repository, e realizar a chamada na função get all transactions, tá? Esse get all transactions, por sua vez, vai se comunicar com esse cliente que foi inicializado anteriormente e realizar uma consulta, né, uma query. Essa query possui algumas informações e, por fim, ela tem a constante aqui de chamada. Então, eu vou criar aqui um Caio teste query, caio@query.com 1234556 ABC 1234556 ABC e vou fazer o sign up, certo? Então, vamos ver se vai funcionar da forma como a gente espera, né? Ele vai vir aqui, depois ele vai vir no get transactions ali na home, né? Na home controller ele vem aqui,
Na homepage ele vem aqui. Aqui, beleza. Depois ele vai finalizar aqui. O auth service vai ser chamado, né? Então esse get user token vai ser chamado aqui. Depois ele retorna ou não. Então ele vai vir para cá. O GraphQL service ele vai ter a inicialização da chamada. Então ele vai vir para cá, depois ele vem para cá e no final ele vem para cá. Então bora ver se vai funcionar dessa forma como a gente está pensando. Fazendo o processo de configuração. Chamou o GraphQL init, uma vez que ele já tem esse usuário, ó, o user ID que foi criado, tá? Isso aqui tá vindo lá da chamada do signup. Depois ele vai inicializar o auth service com base nesse token que tá vindo do Firebase auth service, né? Então ele vai vir aqui, olha, vai chamar o get ID token, vai ter o retorno dele. Acho que vai ter um problema aqui porque a gente não colocou await. Então esse token ele tá vindo como future de string, vai dar algum problema. Exatamente, ó, não foi possível. Bora ver agora o que vai acontecer a nível de Firebase. Provavelmente, console. Provavelmente esse usuário foi criado, tá? Bora ver aqui. E teve aquele detalhe lá do... Ó, Caio underline carry. Tem o detalhe dele ter... Deixa eu deletar esse cara aqui. E a gente não tem inicializado o Hive, né? Então a gente precisa chamar essa funçãozinha bem aqui, ó. Await Hive. Aí a gente chama lá na main. Bem aqui, depois do Firebase, a gente pode chamar essa função que está dentro do GraphQL. Então a gente vai fazer agora de novo esse processo para ver se funciona. E aí a gente já deletei o Caio underline carry, né? Deixa eu fazer aqui. CaioCarry.com. No check operator used on new value. Ah, tá. Deixa eu sair daqui. O que eu fiz, gente? Provavelmente vai dar erro porque eu criei um usuário e ele não tá funcionando. Olha, isso aqui é interessante da gente ver, ó. Usuário que não existe. A gente vai ter que desinstalar esse cara e fazer de novo, né? Bora ver. Ele inicializa, vai verificar que não tem usuário, me redireciona para tela inicial, uma vez que ele inicializa esse cara aqui. Bora ver. Normal acontecer isso aqui, tá, gente? Nem sempre vai do jeito que a gente pensou. Sempre tem algum problema. Beleza. Ok. Aí eu vou criar aqui o Caio. Carry.com ABC 1, 2, 3, 4, 5, 6 ABC sign up, beleza. Criou o usuário aqui, ó, o ID desse usuário criado no Firebase, chama o init, vai chamar o token, retorna o ID, tem o token validado, retorna o client e ó o token já chamado aqui, ó. Então ele já criou esse client, depois ele vai lá para home, teoricamente está construindo a home, chamou o repositório, fez o client.carry, vai passar aqui a instrução, vai esperar um pouco, né? Porque isso aqui é uma chamada assíncrona lá do Hasura, passei o token, né, no cabeçalho. E aqui ele vai retornar a lista vazia, ó. Não tem transações para esse usuário. Então é assim que funciona. Conseguimos, né? Pelo menos conseguimos fazer aqui a base. O próximo vídeo ele vai ser justamente para a gente configurar a ideia de criar os nossos modelos, né? E popular essa home com as transações que estão vindo lá da API, beleza? A gente não pode esquecer aqui de fazer o logout antes de deletar aqui os usuários do Firebase. Então eu vou deletar esse aqui porque eu estava testando. Esse aqui também.
Eu vou deletar esse aqui também. Isso aqui tudo já está integrado com o Hasura, né? Então todos esses usuários aqui, ó, eles já estão deletando direto aqui. Então se eu vier aqui no banco de dados, no public user, pronto, tá tudo deletado. Ele só não deletou esses dois aqui, né? Não sei por quê, depois eu descubro. Acho que na época não estava integrado ainda, né? Então bora ver. A gente se vê no próximo vídeo.